A paz do Senhor, irmãos. Aqui é o pastor Adriano Ferreira. Estamos aqui novamente para estar comentando a lição hoje de número 7 da classe dos adultos da nossa escola bíblica dominical. Lembrando que nesse trimestre estamos estudando o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E nesta lição nós vamos estudar sobre o ministério de Eliseu, lição de número 7. Se você não assistiu a lição de número 6, depois você vai lá no nosso canal, tem ela lá gravada, não deixe de assistir. É bom participar de todas as lições, assistir todas as lições, para ter assim um entendimento de toda a lição desse trimestre. Na lição passada nós falamos sobre Elias e Eliseu, o seu sucessor, e hoje nós estaremos falando exclusivamente do ministério de Eliseu. Eliseu, assim, começa sendo chamado por Deus lá no livro de 1 Reis, capítulo 19, no versículo 19, quando Elias o encontra trabalhando. É bom ressaltar esta parte, porque Eliseu estava ali trabalhando, cuidando das juntas de boi do seu pai, e Elias ali passa, coloca a sua capa sobre ele, o chama para o ministério, e ele atentamente atendeu ao chamado, conversou com seu pai, despediu da sua família, matou ali aqueles bois, fez uma grande festa e ali partiu para um chamado a qual assim Deus estava o chamando. Enquanto Elias estava vivo, a Bíblia vai dizer que Eliseu assim o serviu com integridade, serviu com honestidade, foi um bom servo do seu Senhor. E a palavra do Senhor, então, ela vai nos dizer que o ministério de Eliseu, então, é um ministério abençoado, aonde ele pôde desfrutar de uma comunhão muito grande com o Senhor, e assim o Senhor o usou poderosamente em vários milagres dentro da palavra de Deus. Ele, assim, conforme havia pedido para Elias, o Senhor o concedeu. Recebendo uma porção dobrada, ele exerceu-se um ministério a qual foi realizado através da sua vida milagres, dobro a qual assim o Senhor operou na vida de Elias. É importante e é um fato muito interessante na vida de Eliseu. O último milagre a qual Deus opera é quando ele está agora já morto. Ele já havia partido, já estado com o Senhor, estava ali na sua cova, quando joga um homem ali morto. E a Bíblia vai dizer que ao encostar nos ossos de Eliseu, aquele homem assim ressuscitou. Deus ali estava mostrando para todo Israel que o único Deus que ressuscitava, o único Deus que operava sinais e maravilha, era o verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, não o Deus de Baal, a qual a nação de Israel estava assim toda servindo em idolatria, em desobediência aos princípios e à palavra do Senhor. Esse foi então o ministério de Eliseu. Dentro desta lição, nós vamos assim estar passando por 3 grandes milagres a qual Deus assim operou através da vida deste profeta. Vamos para o nosso texto áureo. Está registrado lá em 2 Reis, capítulo 3 e o versículo 11. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos seus servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. É bom nós ressaltarmos aqui dentro do texto áureo uma observação quando vai se tratar sobre o profeta Eliseu. Ele era um homem que deitava ali água às mãos do profeta Elias. Isso demonstrou que ele foi fiel enquanto servia a Elias. Ele cumpriu ali todas as ordenanças, tudo aquilo que o profeta ali, Elias, precisava. Eliseu estava do seu lado para ajudar, estava do seu lado para consolar, estava do seu lado a todos os momentos. E essa característica de amizade entre os dois fica muito forte e evidente
dentro desse versículo, onde eles vão retratar sobre isso, que Eliseu ele deitava água ali então nas mãos do profeta Elias, visto que naquele tempo os profetas que tinham ali em Israel não eram profeta do Senhor, mas eram profetas falsos, a qual estavam ali falando não aquilo que Deus estava falando com o povo. Eles estavam ali levando uma mensagem, não uma mensagem de Deus, mas era uma mensagem a qual o povo queria estar ouvindo, uma mensagem a qual estaria trazendo um conforto tanto para o rei quanto para os seus súbitos. Vamos para a nossa verdade prática. Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. O nosso Deus, Ele não muda. A Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele é o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Aquele Deus que operava no passado, Ele opera ainda no presente. Basta, como a lição está nos dizendo aqui, termos fé, confiança no Senhor, que da mesma forma que Deus usou esses grandes homens no passado, Deus conta conosco nesta geração para fazer uma grande obra. Leitura bíblica em classe. 2 Reis, capítulo 3, versículo 5, versículo 9 ao 11, versículo 14 ao 18. 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7 e o versículo 38 ao 41. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, se revoltou o rei dos Moabitas contra o rei de Israel. E partiu o rei de Israel e o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que o seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Zafete, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Sucedeu que, cheios que foram os vasos, disse a seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum.
Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do resto. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo e a apanhar ervas, e achou uma barra brava, e colheu dela a sua capa cheia de colonquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. Sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, há morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. O objetivo geral desta lição é destacar alguns dos milagres de Eliseu como confirmação do seu ministério profético. Os objetivos específicos são 3. O primeiro é evidenciar que o Senhor zela pelo seu povo. O segundo é demonstrar a fé e a confiança da viúva de Serepta. E o terceiro é sinalizar o ato de fé de Eliseu. Então, dentro do nosso comentário dessa lição, nós vamos estar tratando desses 3 milagres a qual o profeta Eliseu realizou. Dentre tantos a qual Deus o usou, o comentarista escolheu esses 3 para assim estarmos comentando aqui dentro desta lição, falando do ministério de Eliseu. Então, a introdução vai nos dizer que o ministério, de Eliseu, ele é marcado e confirmado com muitos acontecimentos extraordinários. Dentre esses acontecimentos, nós vamos ver os 3 que vamos debater aqui. Nesses 3 milagres a qual Deus assim usa o profeta para realizar, nós evidenciamos assim a fé, a obediência e a poderosa unção de Deus sobre a vida assim desse homem. Vamos para o tópico 1. Você que já está nos assistindo e ainda não se inscreveu no nosso canal, não deixe de se inscrever, não deixe de marcar os sininhos de notificações, para que assim toda semana você possa estar recebendo aí a notificação da nova aula que estará sendo lançada, e deixe o seu like, o seu comentário. Nós vamos estar respondendo assim todas as dúvidas, todos os comentários. Vamos para o tópico 1. Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Então, no tópico 1, ele vai tratar sobre este milagre, a qual Eliseu realizou. O primeiro subtópico vai falar de reis bons e reis maus. Essa era uma característica marcante de todos os reis que Deus assim levantou na nação de Israel e na nação de Judá. Alguns reis, a Bíblia vai dizer que o rei, ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Outros reis vão estar escrito que fez assim o que era mal aos olhos do Senhor. Essa descrição vai caracterizar que esse rei não apenas ele era mau para com os seus súditos, mas ele era mau na obediência para com Deus. E quando esse rei era desobediente ao Senhor, aos seus preceitos e aos seus juízos, assim toda a nação se envolvia nessa desobediência, toda a nação ficava assim na idolatria a qual o rei apresentava para o seu povo, e essa nação era duramente castigada pelo Senhor. E você vai ver isso muito marcado entre os reis de Israel, entre os reis de Judá. A Bíblia ela vai sempre relatar se aquele rei ele era bom, fez o que era bom aos olhos do Senhor, ou se aquele rei fez assim o que era mal aos olhos do Senhor. O 2 vai nos dizer assim,
3 reis vão à guerra contra os moabitas. A Bíblia ela vai tratar esta história dizendo que com a morte de Acabe, agora o rei dos moabitas, ele não quer mais pagar aquele impostos a qual o seu pai, ele sempre ali pagava ao rei de Israel, ao rei Acabe. E o seu filho, Jorão, ele agora vai até o rei dos moabitas cobrar este imposto, a qual ele assim sempre estava constantemente pagando. Ao recusar a se pagar esse imposto, a palavra de Deus vai nos dizer então que o rei Jorão chama o rei Josafá, que chama o rei de Edom, e esses 3 reis então vão à batalha contra o rei de Moabe, o rei dos moabitas, por causa então do não pagamento de impostos a qual o rei de Moabe pagava para o rei Acabe, e com a sua morte vindo o seu filho Jorão reinar, ele se recusa sim a estar pagando. Esse foi o motivo por qual esses 3 reis eles vão ali à guerra agora contra o rei moabita. O tópico 3 vai dizer: a predição de Eliseu se cumpriu. A Bíblia então ela vai nos dizer, nós lemos isso no texto áureo desta lição, que os 3 reis ali, eles vão à guerra contra o rei de Moabe, os reis dos moabitas. E durante esta jornada, para eles estarem ali guerreando, a Bíblia vai dizer que eles se encontram, estão cansados, com sede, no meio ali do deserto, numa situação assim, a qual eles não tinham mais condição de caminhar, eles não tinham mais forças para ir batalhar e estar enfrentando ali, então, o seu adversário. Então, o rei Josafá, ele pergunta para o rei Jorão, o rei de Israel, e para os seus súbditos, se não tinha nenhum profeta para que pudesse assim consultar, para ver qual seria a resposta de Deus com relação àquelas atitudes que eles estavam ali tomando, de ir ali enfrentar o rei de Moabe. A Bíblia, então, ela vai nos dizer que alguém fala que tinha sim, naquele reino, um profeta de nome Eliseu, a qual deitava assim água às mãos de Elias. Josafá, então, manda chamar Eliseu. Eliseu, então, se apresenta perante aqueles reis e traz assim uma palavra de esperança, de fé, que Deus assim estaria dando eles vitória, estaria fortalecendo ali a vida deles, os animais, com a bonança de água, e um milagre sobrenatural iria acontecer. O Senhor iria encher ali aquele vale de água, aonde não estaria chovendo, não estaria tendo nenhum acontecimento, mas o milagre do Senhor assim ia acontecer. E conforme o profeta Eliseu falou ali com aqueles reis, se cumpriu naquele dia. A palavra de Deus vai dizer então que o vale se enche de água, aqueles homens saciam a sua sede, os inimigos, ao chegarem e verem ali aquele tanto de água com o brilho do sol, eles confundem com sangue e pensam assim que o exército se lutaram contra si, os seus reinos, e todos ali morreram. E vão até ver o que estava acontecendo. Com essa atitude, a Bíblia vai dizer que aqueles 3 reis, então, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom se levantam e ferem ali os moabitas, e Deus assim dá a vitória. O subtópico 1 vai falar sobre a situação das viúvas de Israel. Nós estamos falando de um tempo onde as mulheres elas não tinham assim muito espaço dentro da sociedade, não tinha muita voz dentro ali da sociedade e nem dentro assim de sua própria família. E neste tempo a qual esse milagre acontece, esta mulher, além de tudo, ela ficou viúva, numa situação onde o seu credor, ele poderia sim estar tirando da família, dos bens, dos filhos, muitas coisas dela,
para que assim ela pudesse estar pagando ali aquela dívida. A Bíblia vai dizer que o marido desta mulher, ele era um profeta, e ela vai ali até Eliseu, porque Eliseu, outrora, assim conhecia o seu marido. Então ela relata ali para Eliseu a situação a qual ela estava se passando. A Bíblia, ela vai dizer que o seu marido havia morrido, e o marido era aquele que provia o sustento dentro de casa, era aquele que levava o alimento para dentro de casa, é aquele que trabalhava, é aquele que viesse a orar a Deus para que Deus viesse usar de misericórdia e viesse assim estar ajudando a resolver esta situação. No subtópico 2, uma única botija de azeite foi suficiente para Deus operar o milagre. Eliseu, então, a Bíblia vai dizer que após ouvir a mulher, a situação que ela estava se passando, então ele pergunta para aquela mulher: o que você tem na sua casa? E ela disse: eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. Eliseu então ordena aquela mulher para ela voltar para casa, pegar aquela botija de azeite, juntar a família, entrar para dentro do quarto, fechar a porta do quarto, que ali o milagre estaria acontecendo. Jesus, quando vai falar de oração, lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele vai justamente nos dizer sobre esta atitude que esta mulher tomou. Ele vai dizer assim: olha, quando fores orar, entre para o teu quarto, feche a porta do teu quarto e ore em secreto, porque o seu Deus que te vê em secreto, ele vai responder a sua oração. Esta mulher juntou a sua família, os seus filhos, num ato de fé, de união entre eles, vendo que a necessidade era para todos, ela assim então começa a fazer conforme o profeta Eliseu havia dito. Daquela única botija de azeite que ela tinha, daquilo que ela tinha dentro de casa, foi o suficiente para que Deus assim viesse operar um milagre dentro da sua casa. Interessante que ela teve que ir até os vizinhos para pegar o que? Vasilhas emprestadas, porque através do que ela tinha, o milagre ia ser tanto que não iria caber mais no que ela tinha dentro da sua própria casa. Houve a necessidade assim dela estar indo pegar vasilhas emprestadas para que o milagre de Deus viesse ser completo ali dentro da sua casa. O subtópico 3 vai falar sobre fé, obediência e uma família unida. Então, meus irmãos, eu quero retratar aqui algo que muitas das vezes a gente fica muito preocupado sobre como que Deus vai realizar o milagre nas nossas vidas. Nós queremos assim que o milagre de Deus ele venha acontecer e que venha acontecer a partir de coisas extraordinárias. Mas Deus é um Deus de simplicidade. Muitas das vezes o milagre de Deus vai acontecer com aquilo que nós temos. Se é pouco, é nós que estamos falando que é pouco, porque o Senhor, Ele é um Deus que realiza coisas grandes e sobrenaturais. Para aquela mulher, ela logo respondeu: eu não tenho nada, somente uma botija de azeite. Mas aquilo que ela tinha era o suficiente para Deus operar o milagre. Às vezes você aí na sua casa está preocupado, falando que não tem nada, mas isso que você tem dentro aí da sua casa é o suficiente para que Deus venha operar também o milagre aí na sua vida. Deus quer usar da simplicidade do que você tem, para que você possa ver verdadeiramente o milagre de Deus acontecer. Esta família então teve fé em quê? Na palavra do profeta. Ela foi obediente à palavra do homem de Deus.
E isso fez com que o milagre viesse a acontecer. Eles assim então reuniram dentro da sua casa. O milagre ali aconteceu na união entre a mãe, entre os filhos, entre eles fecharem ali dentro do quarto, orarem ao Senhor, buscar a Deus e fazer ali tudo em obediência, conforme Eliseu havia falado para que eles viessem a fazer. E dessa forma, o milagre ali dentro daquela família, ele foi completa, porque eles creram na palavra. Em Hebreus, está frisando aqui, capítulo 11, versículo 6, parte A, vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então Deus, ele quer operar na sua vida, quer operar na sua casa, mas Deus, ele vai fazer o milagre dentro da sua família do tamanho da sua fé. A sua fé, ela vai determinar o tamanho do milagre que Deus vai realizar na sua vida e na sua família. Tópico 3. Nós já falamos sobre 2 grandes milagres, agora nós vamos falar do terceiro milagre, aonde vai nos dizer sobre a morte que havia na panela. Você que já chegou até aqui assistindo essa aula, se está gostando, não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal, marcar os sininhos de notificações, deixe também um comentário para nos ajudar. Qualquer dúvida que você tiver, nós estaremos assim respondendo todos os comentários aí no decorrer da semana. No tópico 3, então, nós vamos tratar deste grande milagre também operado através da vida de Eliseu, aonde ele tira a morte ali que havia dentro da panela. No subtópico 1, vai falar sobre a escola de profetas. A Bíblia, então, irmãos, ela vai nos ensinar que Eliseu, ele vai criar ali 3 escolas de profeta. Um na cidade de Betel, um na cidade de Jericó e um na cidade de Gilgal. Então essas 3 cidades tinham ali escolas de profetas, aonde esses homens estavam ali juntos, buscando a Deus, buscando a palavra de Deus, buscando a revelação do Senhor, para que eles viessem então ir contra essa apostasia a qual os reis de Israel estavam assim servindo, estavam assim executando em seus reinados. Esses profetas, eles buscavam a Deus, buscavam a revelação do Senhor e estavam ali lutando contra esta apostasia, contra estes reis, para que assim a todo momento o nome do Senhor ele fosse assim então glorificado. No subtópico 2, vai dizer então sobre a morte na panela. A Bíblia vai dizer que havia fome naquela cidade. E Eliseu ali chega perante aqueles profetas que ali estavam em Gilgal e pede ali que os teus servos, um daqueles profetas, ele viesse a fazer ali uma sopa, um caldo, para que assim eles viessem estar alimentando. Um desses profetas foi colher ali algo para cozinhar. Ao pegar daqueles legumes que ali tinham, não sabendo e nem conhecendo um do que estava ali, ele assim pega um que tinha veneno. Eles preparam ali o alimento, servem ali o alimento e ao provar daquela sopa, daquele caldo, eles descobrem assim então que havia morte, que aquela sopa ela estava envenenada. Eliseu então pega a farinha, deita a farinha ali dentro daquela sopa e ali aquela sopa tira todo aquele veneno, tira todo aquele mal e todos aqueles profetas são ali alimentados. Nós vamos ver aqui nesse milagre também realizado por Eliseu que Deus novamente vai operar daquilo que eles tinham em mãos. Eles tinham ali farinha. E a ação que Eliseu teve,
eu creio orientado pelo Senhor, foi essa: deita a farinha, que a farinha, através da farinha, o milagre então ali iria acontecer. E em obediência, ali novamente, eles fazem todo o que o profeta havia falado, colocam farinha na panela e ali o milagre de Deus acontece na vida desses profetas que estavam ali em Gigal. Chegamos então à conclusão desta aula. Se você já tem sido edificado através desta lição, não deixe de compartilhar para que mais vidas assim também venham ser edificadas, venham ser esclarecidas por esta lição. Esta lição eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Se você vai estar ministrando no domingo, lá na escola dominical, na sua igreja, que ela venha assim então estar ajudando a você, estar elaborando a sua lição, para que Deus assim possa estar honrando a sua vida. A nossa conclusão vai nos dizer que nos 3 milagres que Deus assim opera na vida, através da vida de Eliseu, houve assim uma iniciativa ou trabalho humano. Então Deus foi aquele que operou em conjunto com o ser humano. Deus é aquele que vai fazer o milagre, mas através da sua vida. Vai ser uma ação conjunta. Ele vai usar você através da sua iniciativa, através daquilo que você tiver, e você vai ver o milagre de Deus assim estar acontecendo. Isso significa que os milagres operados por Deus na vida dos seus servos acontecem em comparação com algum tipo de trabalho ou atitude humana. Deus tem compromisso com pessoas de fé, mas que também sejam operantes e diligentes. Que Deus venha abençoar a sua vida. É uma alegria ter vocês aqui conosco no nosso canal. Essa foi a lição 7 do terceiro trimestre de 2021 da classe dos adultos, aonde falamos aí do ministério de Eliseu. Te aguardo na próxima semana na lição de número 8. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de comentar, deixar o seu like. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe lá seu comentário. Embaixo está as nossas redes sociais, para vocês estarem também nos seguindo em nossas redes sociais. Que Deus abençoe e até a próxima lição. Semana que vem, lição de número 8.